Amém. Boa noite, amados. Alegria estarmos novamente juntos. Hoje é um domingo que antecede o feriado, do dia de 1º de maio amanhã. Então, consequência disso, vários irmãos estão viajando, E eu até falei com eles sobre o amanhã. Amanhã, as estradas na sexta-feira, certamente bastante cheias, Sexta, sábado e domingo e segunda-feira, com certeza também. Que Deus guarde todos os nossos amados que estão viajando. É Lucas capítulo 15, verso 1 a 10. Nós vamos ler a palavra e meditar sobre essas parábolas do capítulo 15. Embora eu não vá entrar na parábola do filho pródigo, mas a gente vai pensar um pouquinho e pedir a Deus que Deus nos fale através desse texto. Um texto assim muito significativo, tem muitas lições a tirar. E vamos, depois de ler esse texto do verso 1 até o verso 10, nós vamos orar. Lucas 15, 1 até o 10, diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixando as 99 no campo, e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Vamos orar nesse momento. Pai bendito, nós diante da Tua palavra, crendo que ela é poderosa, para, Senhor, penetrar nos nossos pensamentos, intenções, dividir alma de espírito. E orando assim, nós temos a certeza de que o Senhor quer agir essa noite. Então eu oro para que nenhuma operação das trevas aqui prevaleça, que o Senhor detenha toda a força do mal e, ao contrário disso, libere a revelação das Escrituras. Nós queremos não só aprender, mas aprender para agir a partir do que a Tua palavra diz, Pai. E é em nome de Jesus que oramos, tendo a certeza da resposta. Amém e amém. Fala para a pessoa do seu lado: Deus vai falar contigo pela palavra. Glória a Deus. Meus amados, uma das coisas que a gente, quando está aqui ouvindo a palavra de Deus, uma das coisas fundamentais é que Deus nos traz para o caminho dele. Trazer para o caminho de Deus significa que é o caminho de Deus que tem a bênção de Deus. Deus não está aqui essa noite dizendo: me dê as suas demandas que eu vou abençoar as suas demandas. Não funciona assim com Deus. Deus abençoa aquilo que Ele já previamente orientou. Então, quando Deus orienta algo e alguém faz aquele algo, faz debaixo de bênção. Por isso que a Bíblia é cheia de promessas. A Bíblia é cheia de promessas. A honra ao Senhor com as primícias de toda a tua renda é uma promessa. Tem muitas. Então se encherão os teus celeiros, lá em Provérbios 3:5. Quer dizer, primeiro ele diz: honra ao Senhor com as primícias, e logo a seguir ele diz para o que vai acontecer. Então não é uma questão de eu ter um plano, é uma questão de eu entrar no plano de Deus. É uma questão de eu entrar no caminho de Deus. É uma inversão muito clara. E não é difícil de entender isso. E é por isso que a gente precisa estudar a palavra, por isso que a gente precisa ouvir a palavra. Não é para a gente saber, é para a gente se alinhar, diga alinhar.
para a gente se alinhar, se entrar na linha do trem. A gente se alinha com o que a palavra diz. E no caminho de Deus é que a bênção de Deus existe. Não existe nas nossas cabeças para Deus abençoar. Esse texto aqui é um texto muito interessante. Ele começa no verso 1. E eu vou trabalhar aqui alguns pensamentos. Eu vou ler, vou interpretar com vocês. É assim que se prega, interpretando. E depois eu vou fazer as aplicações. O texto diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Observa a força disso. Pode deixar o versículo na tela. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Jesus, portanto, não era uma pessoa qualquer. Ele já tinha uma importância tão grande que nós não estamos falando, a palavra grega tutus, não estamos falando de uma parte nem de todos de uma localidade. Eram simplesmente todos mesmo que existiam, todos aqueles que estavam, que eram publicanos e pecadores, ou seja, era gente para dedéu. E dentre esses, o verso 2 vai dizer: mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Dentre todos esses que estavam presentes, os fariseus e os mestres da lei têm uma posição contrária a Jesus. Por que é que eles têm uma posição contrária a Jesus? Eu vou explicar para vocês aqui agora. Você percebe que existe uma palavrinha recebe. Este homem recebe pecadores. Portanto, nós estamos falando de abrir a casa. Primeira coisa que nós temos nesse texto aqui que chateia os fariseus é que Jesus abre a sua casa e os religiosos não abrem a sua casa. Hoje eu fiz um post no Facebook, não fiz hoje, mas o comentário do rapaz foi esse. Eu fiz o seguinte comentário: você quer aumentar o programa da sua igreja? Aumente os momentos em que você abre sua casa para receber pessoas. Eu coloquei isso. Aí um pastor foi lá e disse assim: mas quando as pessoas entram na casa, elas fofocam, então eu prefiro reuniões no templo. Aí eu respondi: e quem disse que não fofoca no templo? Quem fofoca na casa, fofoca no templo. Mas imagine, eu vou resolver o problema da fofoca desobedecendo a palavra. O próprio Jesus abria a sua casa, e os discípulos, os fariseus reclamaram. Por qual motivo? Pessoal, nós aqui no Ocidente, nós não temos esse costume cultural de abrir a casa. No Oriente, receber a casa é honra para quem recebe. É honra para quem recebe. Eu quero receber na minha casa. Olha, observe bem, e Jesus não é americano, canadense, peruano. Jesus veio nesta cultura judaica e recebia as pessoas em casa. E nós somos discípulos dele. Então Jesus abria a sua casa. Quem não abre a sua casa não entendeu o que é o evangelho. Jesus, ele quer que a sua intimidade seja acessada. Alguns dizem assim: eu não vou abrir a minha casa, porque senão vou entrar na minha geladeira e vão comer as coisas. E você não sabe dar limites? As crianças comem o que quiser, a hora que quiser? Não, você dá limite. Agora não. E você não sabe dar limite para as pessoas na sua casa? Por que não faz isso? Todos os líderes de conexão que recebem pessoas em casa dão limites. Não, agora não. Deixa eu terminar a conexão. Simples assim. Estende a mão, fala agora não, acabou, está resolvido. Os limites podem ser dados, mas Jesus recebe essas pessoas e come com eles. Aí vem a segunda questão. Quando uma pessoa convidava alguém em casa, mandava dar comida para eles, mas quando come com os convidados, significa que a própria pessoa se faz igual a ele, que está comendo. Porque a comida nossa é cada um no seu prato, mas a comida oriental não é cada um no seu prato, é um prato só para todo mundo. Sim, senhor. É um prato só para todo mundo. Mão direita, não mão esquerda, senta no chão, uma panela só e mete a mãozona, todo mundo comendo lá. Aí pode errar, botar no nariz, tirar um negocinho assim. Cara. O irmão já vomitou ali. Não, queridos, com a mão direita não. Por isso lavava as mãos e ia comer no mesmo prato. Eu comi do Marrocos, no mesmo prato, um pratão enorme, uma mesona enorme. Era um prato só, isso num acampamento beriberi, né? Que é berberi, né? Beduíno, na verdade. Mas assim, então eles estão compartilhando. E quando o camarada vai comer junto, Jesus recebia e comia. Então observe bem, esse Jesus se faz muito próximo das pessoas. Então isso tem um incômodo muito grande para a religião. Porque sabe o que a religião quer? É distância e hierarquia. Eu sou melhor do que você, então eu oro por você e você não é nada. Isso não é evangelho. Evangelho é eu te dar a fórmula para você ir para a sua casa e aplicar aquela fórmula na sua casa. Eu te dou a fórmula para você aplicar na sua casa.
Evangelho não é você ficar dependendo de mim para uma oração forte e você vem toda quinta-feira para receber uma oração forte. Não, senhor. Você está pegando o recurso, o caminho, a proposta de Jesus e indo para a sua casa e fazendo a diferença na sua própria vida. Isso é evangelho. Os fariseus não gostam disso. E então eles murmuram e Jesus então vai responder essa murmuração não criticando eles. Ele vai contar duas parábolas. A primeira, verso de número 3, que eles vão colocar na tela, e diz assim: então Jesus lhe contou esta parábola: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Deixa eu te falar uma coisa. Uma família de classe média, uma família média, ela costumava ter no Oriente entre 5 e 15 ovelhas. 100 ovelhas não tem condições de uma pessoa sozinha tocar. Ela cuida até 20 ovelhas, ela consegue cuidar. Esse é o tamanho de um rebanho para uma pessoa cuidar. Mas, geralmente, as pessoas faziam o quê? Juntavam 5, 6, 7 famílias, as ovelhas de todas as famílias, e uma daquelas pessoas, a que tinha mais ovelhas, cuidava das ovelhas de todo mundo, de várias famílias. Então, aqui, essa pessoa que tem 100 ovelhas, ele não é dono das 100 ovelhas, ele é dono de ovelhas. Porque ninguém tem 100 ovelhas e ele mesmo cuida, porque 100 ovelhas é riqueza. Então, ele já tem dinheiro para pagar alguém para cuidar. Então, essa pessoa aqui não necessariamente é o dono das 100 ovelhas. Aliás, praticamente é certo que não é. Mas, não sendo dono daquelas ovelhas, ele sabe que aquelas ovelhas têm vários donos. Vários donos. E ele, então, o que acontece? O texto bíblico diz: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma? Não é a ovelha que se perde, é a pessoa que perde. Guarde isso. O camarada perde a ovelha. Ah, mas a ovelha se desviou. A perda foi dele. Porque ele tinha a obrigação de estar olhando as ovelhas, ele tinha a obrigação de cuidar e não cuidou. E a ovelha, ele perdeu a ovelha. Não é a ovelha que andou por aí, foi num culto da Universal, chegou lá e saiu fazendo um bocado de comprando água no benta, não sei das quantas, e se perdeu. Não, senhor. É a pessoa que está administrando isso. Só que é o seguinte, esse pastor, ele vira para o fariseu e disse: qual pastor? Pastor não é uma função honrada no ambiente judaico. No ambiente judaico, pastor de ovelhas é uma profissão proscrita. Inclusive, não podia nem entrar no templo um pastor de ovelhas. Você imagine. E Jesus disse: eu sou bom pastor. Jesus está se identificando até com gente que não tem muita reputação. E aí ele chama os fariseus de pastores. Então ele está também dando uma certa prensada naquelas pessoas. Agora, só que interessante dessa parábola é que, olha só, a ovelha, quando fica perdida, ela vai então, se perde, ele não percebeu, e ela está isolada. O pastor, então, vai sozinho atrás daquela ovelha. Quando o pastor está com o rebanho, normalmente para 100 ovelhas, é uma quantidade maior, ele está com mais 1 ou 2 ajudantes. Porque a parábola dá a entender o quê? Ele foi atrás daquela ovelha e as 99 ficaram com quem? Ficaram com os outros pastores que levaram as ovelhas para o aprisco, para algum aprisco. Mas isso não está escrito na parábola, mas é subentendido. Pois bem, quando o pastor vai atrás da ovelha, ele está arriscando a sua vida. Porque agora ele está sozinho, ele pode enfrentar feras. E lembre-se lá em Sansão, por exemplo, quando estava andando, indo lá em Juízes capítulo 14, um leão veio atacar Sansão. Naquela época ainda existiam leões no Oriente Médio. Os leões da África eram diferentes, porque hoje não tem mais leão na Ásia, mas eram diferentes, né? Tinha muito leão naquela época. Pois bem, o sujeito sai para procurar a ovelha, arriscando ele mesmo a morrer. Então, quando ele encontra a ovelha está parada. E uma ovelha perdida não anda. Uma ovelha, ela anda no rebanho, mas ela não anda sozinha. Então a ovelha está parada, ela se perdeu em algum canto e parou e não anda. E o texto bíblico vai dizer que ele pega aquela ovelha e carrega nos ombros. Ele vai ter o trabalho de encontrar a ovelha. Depois de pegar a ovelha, botar no ombro, porque a ovelha que se perdeu poderia ajudar o pastor, mas nem isso. A ovelha que se perdeu, ali, ao texto lá, colocando-a e quando a encontra, coloca alegremente, ainda ela vai voltar o mesmo caminho
com a ovelha, carregando uma ovelha de 60 quilos, 40 quilos, 50 quilos, 30 quilos. Ele coloca aqui, mas ele está alegre. Observa bem quais são esses indicativos. Mas o texto, no verso seguinte, diz, quando ele chega em casa, ele vai levar agora, não é para o aprisco, ele leva para casa, e tão feliz que está, porque ele vai recuperar aquela ovelha. Aí ele diz, reúne seus amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Ou seja, olha só, ao isso se concluir, o que você tem? Uma festa comunitária. Ele chama os vizinhos, e aí eu vou deduzir pela arqueologia, pela historiografia, deduzir que esses vizinhos eram donos dos restantes das ovelhas, 99, que daquelas não se perdeu. Mas ele pega aquelas ovelhas todas e chama aqueles vizinhos que compartilham as 100 ovelhas e fala assim, apareceu a ovelha. E aquele pessoal está alegre não só pela ovelha, mas pelo fato do pastor ter achado e o pastor está vivo. Observe quantos elementos tem nessa história aqui agora. Há uma festa comunitária. Agora o texto continua no verso de número 8. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa, procura atentamente até encontrá-la? Isso é o verso 8. Veja só que interessante. Ele continua a parábola das 100 ovelhas, da ovelha perdida, ele vai para a dracma perdida. Primeira coisa é o animal perdido. O animal é dinheiro. O animal é mercadoria. O animal é essencial na economia. Animal. Agora ele está falando da mulher que tem dracmas. O que são dracmas? Você já deve ter ouvido falar daquelas mulheres no Oriente que tem um colar aqui na testa. Aquele colar de quem vai casar. Não é necessariamente um dote. É simplesmente um colar. Pode ser aquele colar ou pode ser o outro colar aqui no pescoço. Mas alguém já disse que isso é um colar de dote. Não. O dote é quando se trata de beduínos. Aqui Jesus não está entre os beduínos. De fato, a dracma compõe o colar de dote nos beduínos. Aqui não, está falando na cultura judaica. Portanto, aquilo é um colar comum com uma moeda. Ela pegou 10 moedas, então o colar, perdida uma moeda, perdeu tudo. Ou seja, o colar está perdido. Ela perdeu uma moeda, o colar está sem valor. Então, o que ela faz? Ela agora vai varrer a casa com atenção e zelo para encontrar aquela moeda. Fazer um paralelo aqui entre a outra parte que eu coloquei. Eram 100 ovelhas, se perdeu uma ovelha. Aqui eram 10 dracmas, se perdeu uma dracma. Lá era uma ovelha, um animal. Aqui já não é um animal, aqui já é uma moeda, já é um bem material. Então, até aí, você consegue ver que Jesus está enfrentando os fariseus e os publicanos que estão criticando ele, que abre a casa, que considera e honra as pessoas, dizendo, vocês iriam atrás de animal, vocês iriam também atrás de dinheiro, por que é que eu não vou atrás de pessoas? Essa é uma mensagem que ele está passando, porque a próxima parábola é sobre pessoas. A próxima parábola, ele vai trabalhar as pessoas, e aqui ele vai falar de uma família, que eu não preciso entrar tanto, que você já sabe, este é o coração do livro de Lucas, quando um homem perde 2 filhos. Ele perde um filho fora de casa e ele perde um filho dentro de casa. Aquele homem acha que está educando e que tem o coração daqueles 2 filhos, mas ele não tem o coração daqueles 2. Um deles se interessa, olha só, pelas dracmas, e o outro se interessa pela fazenda, as ovelhas. Um se interessa, me dá minha parte, que eu quero curtir. O outro morre logo, velho, que eu quero ficar com as 3.000 ovelhas. Um se interessa pelas coisas, outro pelos animais. Ninguém se interessa pelo próprio pai. Então aqui você tem 2 pessoas perdidas. Meus irmãos, eu vou fazer uma virada de 180 graus nessa interpretação para trabalhar uma outra coisa. Vamos só continuar aqui o verso de número 9, Lucas 15, verso 9, só para fechar o raciocínio. Diz assim, e quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. De novo, a festa é
comunitária. De novo a festa comunitária. Na primeira parábola, alegra-se com pessoas. A segunda parábola, dracma, uma coisa singela, mas alegra-se com pessoas. Mas eu vou fazer uma virada aqui de 180 graus nessa mensagem, já que essa é a parte interpretativa. Eu vou entrar na parte aplicativa agora dessa palavra. Você pode perceber que nesta parábola, nessas parábolas, 3 parábolas, e a pessoa de Jesus envolve perda e procura. Envolve coisas perdidas. Envolve coisas de valor. Envolve coisas que alguém tem, mas perdeu. Aquela ovelha que ele perdeu, não foi a ovelha que se perdeu, foi ele que perdeu a ovelha. Ele para tudo para restaurar, restituir, reconquistar. Ele para tudo para ele reviver aquilo que é de tão valor para ele. Aquela mulher que perde uma dracma, que é um valor, sabe o que é uma dracma? É 1 centavo, não é nada. Ela só compõe um colar, mas ela para e diz a Bíblia que ela procura com zelo, ela procura e varre atentamente a casa toda até encontrar. Aquela pessoa, aquela mulher, ela começa a ver onde está aquilo, o que foi que aconteceu, o que foi que houve a perda, como foi que ela perdeu aquela moeda, e começa a refletir onde foi que perdeu. Todo mundo aqui tem um costume de perder ou esquecer alguma coisa, a gente tem esse costume, e a gente faz aquela volta até no lugar para ver se a gente se lembra. Mas agora eu queria entrar com você no seu coração e dizer assim: o que foi que você perdeu nesses últimos 12 meses? O que é que você tem perdido? Quais são as suas perdas na sua casa? Observe que aquela mulher perdeu dentro de casa. E dentro de casa a gente perde tanta coisa, queridos. A gente perde o respeito, a gente perde o amor, a gente perde o carinho, a gente perde a atenção a ser dada para o filho, a gente perde o interesse, a gente perde tempo. A casa, infelizmente, é um lugar onde acontecem muitas perdas. Começa-se o casamento de um jeito e de repente você perde a esperança de que ela vai mudar, de que ele vai mudar. Começa a entrar as perdas e a gente começa ao invés de fazer como aquela mulher que parou tudo para procurar aquela dracma perdida, a pessoa perde a esperança, a pessoa perde a fé, a pessoa perde a confiança de que Deus pode fazer novas todas as coisas. Meus irmãos, isso é uma coisa bastante recorrente. Por que aquela mulher parou para varrer aquela casa com tanto zelo? Porque para ela, aquela dracma e aquele colar tinha algum valor. Sabe que, às vezes, as pessoas vão perdendo o senso de valor das coisas. Elas vão trocando com o passar do tempo. Casou, ali no altar fez votos. Casou ali no altar, fez compromissos. Ou quando iniciou um projeto, tinha muita intenção de que terminasse. Ou quando se batizou, disse: eu serei um discípulo. Não é difícil ser um discípulo. Se dependesse de esforço, ninguém era discípulo. Depende do Espírito Santo e depende, portanto, de você se aliançar com o Espírito Santo. O caminho está todo traçado, é explicado, tem livrinho explicando, tem livrinho falando, tem vídeo explicando, tem tudo que é coisa, tem líder para cuidar. Mas a pessoa começa com aquele zelo e aí entra uma outra batalha espiritual qualquer de fora. Entra uma tentação, entra uma sogra enferma, entra um filho rebelde, entram várias situações na vida e a pessoa vai mudando sua escala de valores. É bem possível, é bem comum acontecer de uma pessoa se decepcionar com Deus porque Deus não fez aquilo que ela esperava no tempo que ela esperava. É muito comum uma pessoa estar assim frustrada porque não houve uma cura. Irmãos, recentemente nós lidamos com uma morte bem triste de um pastor de Araçatuba. Araçatuba, o pastor Alfredo,
Aqui alguns irmãos, inclusive, não sei se é Alfredo. Alfredo, você foi a Araçatuba, Alfredo? Cadê Alfredo? Foi a Araçatuba? Alguns irmãos foram a Araçatuba. Eu sei que Rafael foi a Araçatuba. Alguns irmãos foram a Araçatuba porque eles montaram na época uma banda muito boa. E eles foram lá ver como é que era a igreja, muito boa, ele recebeu muito bem a gente. É amigo de Frank, amigo nosso também. E nós fomos lá também na casa deles, na igreja e tal. Foi muito bom o contato com eles. Passados os anos, dias atrás, nós soubemos a notícia de que ele estava com câncer no pâncreas. Ele fez todo tipo de tratamento que você pensar, imaginar nos Estados Unidos, tudo foi canto. E não, estamos muito bem, aquela coisa aí no coração, havia muito assim, peso no coração acerca da vida dele. Um homem jovem, uma igreja linda, e esse homem, um dia, eu recebo a notícia por Frank Gonzalez, que ele tinha falecido, tem alguns poucos dias, ele faleceu. Fez todo tipo de tratamento, se você pensar, novo. E aí, quando chegamos agora, lá em Panambi, Frank Gonzalez foi falar com a gente como foi a morte dele. Porque aconteceu que quando ele morreu, Frank não podia ir, ele não tinha como ir sair correndo. Então eu falei com ele, rapaz, vai lá. A gente então mandou uma coroa de flores aqui da videira para aquele velório. As pessoas agradeceram, a secretária agradeceu bastante e tal. Mas eu falei, Frank, vai dar um jeito lá. Ele pegou, foi na terça-feira seguinte, ele foi. E então eu mandei um áudio que eu tenho sobre luto, de um psicólogo chamado Fábio Damasceno. Eu mandei para Frank pegou aquele material, e aí para passar para ela, mas ele leu antes, estudou, e foi tão impactado com aquilo, que ele começou a ministrar sobre, quando ele chegou lá no aeroporto, né, desembarcou, ainda rodou alguns quilômetros, aí o pessoal recebeu ele. Ele disse que ficou completamente extenuado, de tanto que ele consolava um e outro. A esposa chamava para ir a Patrícia para ir para banheira de hidromassagem, ficava lá chorando, contando histórias dele. Mas algumas coisas vale a pena falar. Este homem, ele já sabia que ele ia falecer em um determinado momento. Ele chegava no hospital e falava, me traga um sorvete de baunilha. Aí o cara, você não pode tomar sorvete de baunilha. Quem disse que eu não vou tomar? Porque eu vou partir mesmo, então me dê sorvete de baunilha, porque pelo menos eu vou partir tomando aquele sorvete de baunilha. Esse homem começou a ministrar sobre todas as pessoas, sobre todos os que estavam perto. E a perda foi muito dolorosa, porque aquela foi a primeira namorada dele e o primeiro namorado dela. Então foram 30 e tantos anos casados, 40, você lembra quantos anos casados? 37 anos, não sei. É alguma coisa, 37 anos casado. E foi um abalo muito grande. E o filho dele assumiu a igreja. E no dia do velório, o filho falou assim, meus irmãos, vocês acham que Deus não está na morte? Deus está na morte. O filho falando isso no velório, no sepultamento. Deus está na morte. A morte grita dizendo, Jesus me venceu. Irmãos, é um negócio assim que você não imagina. Esse homem que foi definhando com câncer no pâncreas, ele nunca perdeu o valor das coisas espirituais. Esse homem, com aquelas perdas, não estava perdendo. Na verdade, só estava perdendo a saúde, mas a sua vitalidade era tão grande. Ele deixou várias coisas gravadas, várias declarações de amor. Quando ele ouviu, Frank ouviu a declaração de amor que ele deixou para a esposa, era só chorando pela declaração. Nunca perdeu o senso de valor das coisas. A saúde foi roubada, foi tirada dele a sua vida, mas a escala de valores, daquilo que é importante, daquilo que é essencial, daquilo que Deus te deu, nunca foi perdida. Queridos, essas parábolas, apesar de estarem falando sobre um Jesus que veio buscar, hoje eu estou falando para você sobre o que você perdeu. Hoje eu estou falando para você o que é que você tem que varrer na sua casa e no seu coração para encontrar, porque está perdido. Perdida a sua fé, perdida a sua esperança, perdida a sua alegria. Jesus diz aqui nessas parábolas que essas coisas têm a ver com pessoas, tem a ver com o filho que se foi, tem a ver com o filho que fica, tem a ver com a ovelha que se foi, tem a ver com gente que não entendeu que Jesus é a solução, é o caminho. Tem a ver com coisas que Jesus está ensinando para cada um de nós. Casamento é importante, amar é importante, os compromissos que você assumiu são essenciais, o zelo pelo estudo da palavra de manhã, a busca do Senhor, mas o sujeito começa e depois para, mas o sujeito começa e depois desanima, mas o sujeito começa a amar pessoas, mas começa a conhecer as pessoas e vê que as pessoas não são aquilo que elas deveriam ser, e você é o que você deveria ser.
Meus irmãos, quem tira o nosso melhor não é o nosso esforço, é o Espírito Santo de Deus que tira o nosso melhor. Você pode se esforçar como você quiser, você vai tirar o seu esforço. Mas se você morrer para si próprio, o Espírito Santo daquela vida que não é nada, tira o melhor, tira uma joia e vai dar para as pessoas. Quantos de nós vamos perdendo essas coisas, mas não temos esse zelo que a mulher tinha de varrer a casa, de varrer o coração? Depois aí você vai para um culto e critica o culto. O problema está no culto, irmão. Você vai para um ensaio e critica o ensaio. O problema está no ensaio, irmão. Você vai para uma reunião de casais e critica a reunião de casais. O problema está na reunião dos casais, irmão. O problema é que você perdeu coisas dentro do seu coração e você não parou para varrer e limpar o seu coração para achar aquilo que falta na sua vida. Jesus está convidando você, sabe para quê? Para você ser criança de novo. Para você ser criança de novo, para você ser infantil de novo. Quem não se fizer como criança, de modo algum entrará no reino dos céus. Eu sei o que é criança porque eu tenho netos. Hoje eu peguei meu netinho no colo. E meu netinho, ele sorri muito, eu amo meu netinho. Aqui é uma brincadeira e fico lá com ele. Estou falando dele do pequeno, poderia falar de Helena. Mas eu sei o que é uma criança. Criança interage, é pura, não filtra, não raciocina moralmente. Ela está aberta para você. E quantos de nós vamos ganhando resistências? Vamos desenvolvendo antivírus de pessoas. Vamos selecionando pessoas, selecionando coisas. Meus irmãos, quantos de nós trocamos o valor das coisas de Deus pelas coisas desse mundo? Quantos? A palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O sujeito começa a trabalhar, depois trabalha mais, depois trabalha. Quantas pessoas tiveram perdas no casamento, perda dos filhos? Irmãos, lá em Panambi agora eu achei algumas pessoas, e entre elas, uma pessoa que muito me alegrou, foi Júnior, Carlos Sardinha. Estava lá Carlos Sardinha com sua esposa. É cultura do Rio Grande do Sul. Quando a mulher tem filho, quando chega lá no final, depois de ela ter o filho, ela que passou aqueles 4 meses de licença, coloca o filho na creche e vai trabalhar. Por que motivo? Porque em Panambi não falta emprego. As empresas pegam uma Kombi do setor de recursos humanos e vão no meio das praças, param assim e falam: você quer trabalhar? Você quer trabalhar? Não, eu estou trabalhando. Você quer trabalhar? Não. E assim, chamando gente para trabalhar. E não tem gente para trabalhar. Empresas que crescem demais por causa do agronegócio. O agronegócio é um terço da economia, lá é um centro do agronegócio, e não tem gente. Então, a menina, ela tem um neném, ela volta logo para trabalhar e deixa o menino na creche. Todo mundo é assim. Quando eu chego lá na igreja, e fui visitar também o Wagner, e aí as duas esposas, tanto a de Carlos Sardinha, Júnior, né? Estava lá, e ela com um sorriso lindo, maravilhoso. Eu falei: rapaz, o que está acontecendo? Você trabalha? Não, eu saí do emprego. Saiu do emprego, foi? Saí do emprego, estou cuidando só dela. Eu disse: que coisa linda, é sério. Deus está prosperando você, né? Carlos, rapaz, eu não quero outra coisa. Lá eu não quero outra coisa. Fui na casa de Wagner, aí aquela mulher que trabalha o tempo todo, nunca deixou de trabalhar, teve um neném, parou de trabalhar. Aí, e aí, menina, como é que tá? Ah, não me deixa quieto. Menina, bota o filho na creche, menina, não sei o quê. E tu em cima de mim, que eu tenho que trabalhar. Eu não aguento mais. Aí eu abri a Bíblia, comecei a ensinar a palavra de Deus assim: olha o que a Bíblia diz para você, e ensinando a palavra. Mas quantas pessoas fazem isso? Lá mesmo no Sul, graças a Deus, essas duas pessoas são bons exemplos. Que elas têm a família e dão valor à família. Um dia vão trabalhar? Claro que um dia vão trabalhar. Claro que um dia consegue conciliar, mas ela sabe, na hora entre duas coisas, fazer uma comparação da escala de valor e dizer: não, eu não troco, isso é família, e Deus que me deu a família está na frente de tudo. Coisas desse tipo, que você que perdeu sua escala de valores, que perdeu a sua santidade, que perdeu aquela capacidade de orar, que perdeu aquela capacidade, aquela graça de ler a palavra e se apaixonar pela palavra. Hoje é noite de você pegar a vassoura. Significa tomar uma atitude de limpar o seu coração para encontrar, e está dentro de você. Não saiu não. Está aí dentro, agora está coberto com um monte de lixo. Está coberto com um monte de coisa que não era para estar coberto. E essas coisas que cobrem seu coração foram tirando a graça, tirando o amor, tirando a paixão. Termino falando de pessoas. Falei de pessoas no instante, né? Você, quando vai convivendo com pessoas, você começa
tem a tendência de classificar as pessoas. Depois que você classifica todas elas, aí você já sabe tudo sobre as pessoas e você cria como se fosse entra no automático de tratar as pessoas. Meu irmão, a doutrina bíblica é a seguinte: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste, e enfermo e na prisão e me visitaste. Então diremos: quando, Senhor, te demos comida ou te demos água da nada? Em verdade vos digo, que quando fizestes a um desses pequeninos, a mim me fizeste. Não é a multidão, não, é cada pessoa, é Jesus. Cada pessoa é uma chance de vestir Jesus, de abraçar Jesus, de dar água para Jesus, de dizer eu te amo. A gente perde também o amor pelas pessoas. O problema não está em Jesus, o problema está em nós. Queria que você curvasse a sua fronte agora. O teclado vai ficar tocando aqui e você comece a sondar o seu coração. Não adianta vir para a igreja se Deus fala contigo e você não toma uma atitude. A palavra de Deus, ela não foi feita para ser apreciada, ela foi feita para ser obedecida, crida e obedecida. O que é que Deus está falando com você agora que você perdeu? Curva a sua fronte. Jesus, eu perdi a paixão de evangelizar. Eu não falo de Jesus mais para ninguém. Eu fiquei técnico. Sim, o Espírito Santo está te ouvindo. Você está falando: eu perdi aqueles dias que a gente tinha só para eu e o meu marido. Sempre tinha um dia, mas hoje ele não liga, eu também não ligo mais. Sim, é isso. Porque você abandonou a sua convicção em função do outro? Porque você abandonou o amor por causa do outro? Porque você deixou aquilo que você acredita e trocou sua escala de valores, e aquilo que era bom virou descartável? Porque você parou de orar e ler a palavra? É cansativo? É cansativo? Trabalhar é cansativo? E por que você vai todo dia? Porque você precisa e não precisa de Deus? Não entendi. Eu só faço o que é fácil? Não. Algumas coisas têm uma parte cansativa, mas tem uma recompensa eterna. A palavra, os irmãos, a oração. Mas Jesus também está falando uma última coisa enquanto os instrumentos estão tocando para você essa noite. Você que é uma ovelha perdida, você que é uma dracma perdida, você que é um filho pródigo. A alegria está quando você sair do seu lugar e se arrepender. Você precisa se arrepender, meu querido. Entender que a ovelha tem o lugar certo, a dracma tem o lugar certo, e o filho tem o lugar certo na casa do Pai. O seu lugar é nos braços do Pai. Eu quero dizer que você foi chamado essa noite agora para duas coisas: para arrumar a sua casa, varrer seu coração e encontrar de volta aquilo que o Senhor já te deu antes. E você também já foi chamado essa noite para voltar para a casa de papai. Vamos ficar de pé nesse momento. Essa música, ela... Aleluia, aleluia. Vamos ficar de pé nesse momento. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu queria que nesse momento você abrisse seu coração para responder a Deus. Responder a Deus. Chamar Mateus Oliveira para vir aqui. Responder a Deus. Jesus está chamando você, que você tantas vezes vem aqui. Começou bem, mas você sabe que você não está alinhado com Deus. Hoje é dia de você limpar esse coração na presença de Deus. E você que tantas vezes está prestes a dizer sim para Deus. Sim, Senhor, meu lugar, eu estou fora, eu estou fora, eu estou fora. Sim, está fora.
Mas hoje é o dia de você voltar-se para Deus. Hoje é o dia da sua conversão. Hoje é o dia de você se humilhar, de deixar de ficar brigando dentro de si próprio, carregando um fardo terrível de contenda, de briga, daquela luta interior. Se renda, meu querido, se renda. Deixa de lutar. Diga assim: eu perdi. Porque quando na hora que você diz eu perdi essa luta, na verdade você perdeu de resistir. E Deus agora te toma nos braços e você agora é dele. Aleluia. Aleluia. Enquanto nós cantamos essa canção, você sabe, você sente a necessidade de tomar uma decisão, de dar um passo hoje. Algumas pessoas vão sair do seu lugar e vão vir aqui à frente. E esse é o teu momento com o Senhor. Você já pode fazer isso. Enquanto a gente vai cantando, você vem, sai do seu lugar. O Espírito Santo está se movendo, falando ao teu coração. Foi que você perdeu. Tudo tem sido tão bom. Hoje é dia de você encontrar. Oh, impressionante, infinito, o amor de Deus. Oh, que deixa as tormentas enormes só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, o amor de Deus. Começa a falar com o Senhor, você que está aqui na frente. Começa já a se entregar, se render a esse amor. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tudo tem sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tudo tem sido tão bom pra mim. Mergulhe nesse amor. Impressionante, infinito, usado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, usado amor. Coloca a mão no seu coração. O Senhor falou muitas coisas com você hoje. Ah, como o Senhor falou conosco. E agora o Espírito Santo está fazendo aquilo que só Ele sabe fazer, agindo em você, trazendo a consciência daquilo que você perdeu, mas que é possível achar. Nós vamos orar e você vai orar, e
você vai falar com Deus: Senhor, eu não quero mais viver desta forma. Eu não quero mais agir como estou agindo. Os presbíteros vão estar ministrando, tocando nas pessoas, mas agora é o seu tempo com Deus também aqui. É o momento de você falar para o Senhor que você quer encontrar. Se está aí dentro, o Espírito Santo te ajuda hoje a achar aquilo que é de valor, que você perdeu. Há um resgate hoje. Você é precioso. Pai, nós queremos declarar a Tua palavra nessa noite, Senhor. Que o Senhor nos amou. O Teu amor sobre nós é maior. Ele vence o medo. Esse amor que se move aqui através do Teu Espírito Santo, Pai, sobre esses que vieram aqui à frente, que entendem, Pai, que precisam encontrar. E o Espírito Santo já mostrou aquilo que foi perdido, mas querem resgatar nessa noite, Senhor. Oh Deus, toca agora, faz uma obra em cada coração aqui. Oh Senhor, aonde nós não podemos tocar, onde nós não podemos agir, é aí que a Tua mão vai, é aí que a Tua ação, ó Espírito Santo, é forte sobre nós. Muitos estão se arrependendo agora, Senhor, das atitudes, das maneiras, das formas que estavam agindo, Senhor, e Tu és aquele que está trazendo revelação, está trazendo, Senhor, convicção de que Tu és um Deus que pode transformar. Que haja transformação aqui nessa noite. Oh Deus, que essa mudança, que essa transformação que começa dentro, começa a agir agora, Pai, em nome de Jesus. Sim, é possível ser transformado, é possível ser mudado, é possível ser curado, é possível viver uma vida, oh Deus, na Tua presença, Pai. Vem sobre eles agora, Senhor. O Senhor está perdoando pecados. O Senhor está curando corações aqui nessa noite. O Senhor está resgatando. O Senhor está fazendo coisas grandiosas, Senhor. Aleluia. Levanta suas mãos e deixa esse amor te envolver nessa noite. Ele traz luz. Lugar nos braços do Pai. Ninguém merecendo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Pode agradecer. Você pode agradecer por esse amor.
Quantos podem dizer obrigado, Senhor? Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desistiu. Ele resgata. Ele é o Deus que resgata. Ele é o Deus que revela e se revelou a você nesta noite. Ele te toma nos braços nessa noite. O seu amor é maior do que essa dor. O amor do Senhor é maior. Não há nada que foi perdido que não possa ser encontrado. Esse amor te ajudou e te ajudará a caminhar, a viver uma vida com Ele, a dar passos de fé, a caminhar e viver uma vida extraordinária, uma vida onde o Espírito Santo que guia, uma vida onde você pode dizer: eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre para amar, para se aproximar, me abrir para as pessoas e ser tocado por outras pessoas e, sobretudo, Senhor, ser tocado pelo Teu Espírito. Levanta as suas mãos para os céus, aleluia. Alguém pode dizer aleluia? Obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua semana. Glória a Deus. Abrace alguém que está próximo de você. Libere esse amor que se move e nos move. Aleluia. Ótima semana. Deus abençoe.